Seja bem-vindo a As Vozes do Reino. Hoje eu estou aqui com o Diego Vicente, Isso aí, Fernanda. que é empresário, que também veio de Goiânia, está morando em São Paulo. Vamos lá, Diego, o que você tem para dizer para o Reino? Bem, eu fui ter uma experiência mesmo com o Senhor em 2019. Foi o primeiro contato que eu tive verdadeiro, né? E ali daquele momento para lá eu comecei a passar por um processo muito árduo. Várias coisas aconteceu na minha família, entre eu e minha esposa. E enfim, essa proximidade, esse relacionamento, essa intimidade com o Senhor, eu não tenho sombra de dúvidas que fez a gente estar aqui hoje, né? Sim, Porque a gente tinha um Deus vamos dizer, de prateleira, né? de religiosidade. A gente não vivia verdadeiramente um relacionamento com o Senhor. E depois que a gente começou a ter esse relacionamento íntimo, essa intimidade mesmo, que a gente tem que buscá-la constantemente, É, várias coisas mudou. E o fato de eu estar aqui hoje foi devido a uma oração que eu tive a coragem de fazer. é mesmo. Como é que Eu foi isso? estava num processo, a nossa família tinha uma empresa que esse ano está completando 36 anos, né? Olha que A gente legal. vendeu essa empresa, uma empresa de moda, a Via Terra Jeans. E fizemos o processo sucessório. A primeira vitória é essa, né? É, Porque mais de 80% das empresas que passam por processos sucessórios vão à falência. pois é. Então a gente passou por esse processo sucessório e consegui fazer a empresa crescer muito, né? A gente trouxe várias atualizações para o processo produtivo, mercado de moda, né? Sim. Para o processo comercial, para o processo de marketing. A gente conseguiu, com o time ali, fazer a empresa crescer após o processo sucessório. E nesse momento ali, por volta de 2020, eu fui incentivado a começar a treinar alguns empresários pelos resultados que a gente tinha, Olha que né? legal. E veio a pandemia, o empresário ficou bem perdido, mudou todo o comportamento de compra do cliente. Sim. E eu comecei a treinar e descobri uma nova paixão, que foi mentorar pessoas, né? E levando sempre a mensagem do reino, Olha que legal, né? Diego. Conectado sempre com isso. Porque eu acredito, as pessoas têm falado... tá meio até que na moda falar sobre propósito, né? Tá. Mas eu acredito que todo mundo tem um propósito em comum, que é levar a palavra do Senhor. Em comum. É isso mesmo. Eu acredito que isso é uma coisa indiscutível. Ou pessoal também, né? Sim, É um propósito levar a palavra do Senhor. É um sim, propósito de sim. todos nós, né? Existem outros propósitos além dele também. Com Você acha? certeza. Eu acredito que a gente tem vários, Vários, né? né? E o levar a mensagem do Senhor não quer dizer que você vai virar um influenciador ou coisa do tipo. Às vezes Sim, a sua missão de propósito de levar a palavra do Senhor é dentro da sua própria casa. é Para mesmo. sua esposa, para os seus filhos, para os seus pais, para os É seus irmãos, verdade. né? Não quer dizer que você vai ter que necessariamente virar um missionário sobre isso, Sim, né? sim. E aí em final de 2020, 21, eu acredito que foi aproximadamente ali no final de 2021, eu fui convidado a fazer uma oração muito difícil. E essa oração dizia que a pessoa que me convidou, um irmão de fé, disse o seguinte, ó, faça uma oração, coloque sua vida verdadeiramente, da sua família, da sua esposa, dos seus filhos, na mão do Senhor. Nossa. E eu fiquei refletindo sobre aquilo muito tempo, e eu estava angustiado com o que eu estava vivendo, já não estava tendo aquela paixão que eu tinha mais pela empresa, né? E daí eu tive coragem de fazer essa oração, onde eu entreguei a minha vida, a vida dos meus filhos, da minha esposa, toda a minha prosperidade financeira, toda a minha prosperidade, tudo que eu já havia conquistado, na mão dele e disse, tudo vem do Senhor, tudo é do Senhor, o Senhor me deu, então eu devolvo. Sim, você estava com uma angústia, assim, você não Sim, entendia o que que era, porque exato, tudo vinha vindo. Você sim, vinha de uma família com a empresa, você trabalhava nela, isso, tava tudo meio que encaixado. Você tinha um casamento, isso. né? Mas de repente veio uma coisa que você não sabia o que que era. Não sabia e não entendi o que era, né? É. E por isso que foi muito rápido, para você ter ideia, isso aconteceu no segundo semestre de 2022.
Eu me conectei com uma pessoa, essa pessoa surgiu o interesse na empresa, a gente começou a fazer o processo de negociação e poucos meses depois, menos de um ano, a gente já tinha vendido a empresa para outra pessoa, nem foi para essa Olha só. que surgiu o interesse. Então, para quem não entende de um processo de vendas de uma empresa, é demorado, Claro. né? Demora ali no mínimo 1 ano e meio, tem que fazer toda uma avaliação patrimonial, analisar os números da empresa, Sim. entradas e saídas, balanços, Parte jurídica. tudo. É um processo longo. É. E foi, enfim, a gente vendeu pelo dobro do preço Nossa. que no início começou e foi um processo muito rápido e muito eficiente. Essa é a empresa da sua família? Isso. Que vocês venderam. E Exatamente. você fez parte disso. Fiz parte de todo esse processo. Eu comecei lá desde criança, né? Eu gosto nos treinamentos que eu aplico para o time comercial dos empresários, eu gosto de começar ele, inclusive, com uma foto minha na porta da loja, com 3 anos de idade. Legal! Olha só, Sim. que bacana. E doeu o seu coração vender ela? Eu acredito que foi mais um sentimento de gratidão. Sim. Em todo esse processo, eu sempre tive muita gratidão pelo que o senhor fez pela nossa família através dessa empresa. Pois é. Né? Eu me sinto um homem muito bem-aventurado porque eu não tenho uma história triste. Falência, Não tem. né? Eu não tenho. Essa não é. Briga, Essa não é a minha história. graças, né? glória, né? Então, tanta gente tem esse desafio, né? Essa dificuldade e tal. E então, a minha história é mais de uma superação pessoal mesmo, espiritual, de eu pegar um negócio muito bem estruturado e conseguir fazer alavancar ele com as estratégias muito bem feitas de marketing, com o comercial também, Sim. né? Acompanhando o time, porque o que acontece muito no mercado hoje, primeiro, o empresário não sabe nem por onde começar, principalmente esse pequeno e médio empresário. É verdade. E segundo, não tem pessoas qualificadas. Não tem. Né? E Por aí, mais que existam pessoas em faculdades, em boas universidades, mas... e outra coisa, o play, quem está ali no play no dia a dia, se destaca mais. Sim. Porque vê os desafios, né, que estão acontecendo. E realmente, os empresários precisam entender, mesmo o bem pequeno, que ele é um canal de instrução para todas as pessoas que entram na empresa dele. Né? Ele não pode querer reter talentos Sim. e falar, eu vou ensinar, a pessoa vai sair. Mas esse é o grande processo. Ninguém vai chegar pronto na sua empresa. Sim. Ninguém vai chegar. Nem na sua vida, nem nada. Ninguém está Nada, pronto. de forma alguma. Então, esse processo... E foi por isso que eu me apaixonei por esse processo de ajudar alguns empresários, de ver a transformação acontecendo dentro das empresas deles. Sim. E eles entenderem, nossa, é muito mais fácil do que eu imaginava. Falta de uma informação. Pois é. Né? Falta de uma mentoria, né? Exatamente. Falta de ter acesso a algumas coisas que ele não teve a oportunidade de ter contato, né, ao longo da jornada. Porque para estar mentorando empresários hoje, eu fiz várias mentorias também. Sim. Fiz vários treinamentos. Quantas vezes vim para São Paulo, Florianópolis, Rio, Salvador. Então, eu fiz vários treinamentos com vários especialistas para conseguir tirar da curva ali dos resultados, né? Sim, que a gente já tinha. Seguro, né? Ter a propriedade para... Porque você tem também a vida inteira na empresa do seu pai, Sim. trabalhando e passando por um monte de coisa, né? E hoje você se dedica a fazer essas mentorias? Ou você tem empresas, abriu empresas ou não tem mais? Sim, hoje a gente já está com 2 empresas. Eu tenho uma empresa de treinamento. De treinamento. Isso, que é o Acelerador de Vendas. Tem um nome, Acelerador de Vendas. É o nome dela. Isso, que chama essa empresa de treinamento. A gente ajuda empresários a estruturar toda a parte de marketing e comercial. Eu defendo que você não tem que terceirizar nada nesse processo. A não ser serviço de uma edição de vídeo, Sim, essas coisas. Coisa técnica. Coisas técnicas, a criação de... editar um criativo, mas mesmo assim a gente tem aplicativos hoje muito simples. De um celular simples você consegue fazer isso. Consegue. Né? Mas entender quem que é o cliente, qual que é o desejo ou dor daquele cliente. Isso. Porque a venda, ela acontece no emocional. É verdade. Ela não acontece na razão. Ninguém quer ter uma casa grande. Não se trata de ter uma casa grande. A pessoa quer ter mais conforto para a família. A pessoa quer ter mais espaço para ver os cachorros estarem brincando ali, correndo. É isso. As pessoas não é racional. Você compra aquilo que o negócio vai te trazer. Isso, a experiência, né? O
status. Exato. Né? Você compra coisas não palpáveis, né? Exato. Sentimentos. Exato. Emoções, né? Emoções. A venda ela é extremamente emocional. Agora, o que acontece? Se o seu time comercial tiver desqualificado, sem entendimento dessas emoções que quer proporcionar para o seu cliente, vai ser um desafio muito, muito maior. Com certeza. As pessoas... Porque o que acontece hoje em dia Hoje em dia não, sempre. O que eu vou fazer? Vou para o mercado de trabalho. Ah, não, vai ser vendedor. A venda, eu acredito que seja a profissão prioritária de qualquer pessoa, independente de a profissão que ela esteja. E do que seja, né, do que ela esteja vendendo. Exatamente. Né? Por exemplo, por que a venda não acontece? Porque não ficou claro a solução das pessoas, se for para a pessoa certa. É mesmo. Recentemente eu fiz uns orçamentos, meu time fez uns orçamentos de uma imersão que a gente fez. Chegando lá, a gente pediu 3 orçamentos. Nesses orçamentos de gravação e edição de vídeo, foi dado os preços. Uma pessoa levantou e falou assim, o meu preço é esse, esse e esse. E a gente levantou, vamos orçar mais. E assim que tiver a resposta, a gente fala com você. Sim. Eu, como profissional dessa área, o que eu teria feito? Eu já teria trago os melhores profissionais que concorrem com ele e entendido o que falta. Exatamente. Porque nem perguntas foram feitas. Pois é. A pessoa nem falou ok ou não. Então, o processo de venda, ele é muito amador ainda. E ele não é lógico. Ele não é tão lógico assim como uma matemática, né? Ele precisa de ferramentas mais emocionais mesmo, né? Sim. De inteligência, né? Sim. De inteligência. E fazer perguntas. Vendas é sobre saber fazer perguntas e saber ouvir. São essas duas coisas. Como que eu vou vender a capa de um iPhone para você se eu não tenho a informação se você tem um iPhone ou não? Isso. Parece lógico, mas a gente vê todo no processo de vendas times muito mal treinados. É verdade. Vivendo no dia a dia, eu vejo que a gente faz algumas entrevistas ali, no fim da experiência que aquele time comercial teve, e fala, mas eu não sabia nem isso sobre a empresa. Então, como que você vai vender sobre um produto representando uma empresa sem conhecer o negócio, sem conhecer o produto? E isso é uma falha do treinamento. Do treinamento. Do treinamento, que vem de uma cultura, né? Isso. Que vem de uma cultura, porque às vezes ali o meu produto é bom. A primeira coisa que as pessoas falam é isso. Não, meu produto é muito bom. Não é sobre o seu produto, é sobre a transformação que esse produto traz na vida das pessoas. Isso mesmo. Quando eu decidir fazer esse treinamento, uma pessoa me fez uma pergunta que me marcou muito. Ela falou assim, pensa numa coisa que vai facilitar para você. O que você quer transformar na vida das pessoas? Olha só. E aquilo explodiu na minha cabeça. Porque quando a gente traz uma mudança de comportamento para dentro de um time comercial, quando o empresário começa a ter mais lucro, quando os vendedores começam a ter comissões maiores, mais resultados, aumenta a receita e lucro naquela empresa, o que acontece? O reflexo é que aquelas famílias vão viver melhor. Né? Vão fazer viagens melhores, vão poder realizar sonhos melhores. Eu digo no treinamento o seguinte, não é sobre a meta que você recebe. A meta tem que ser pessoal, ela tem que estar aí dentro de você. Não interessa se a meta é 200 mil, 300 mil, mas a sua é o quê? É isso mesmo. Incrível, né? E essa transformação na vida das pessoas, essas pessoas vão transformando outras, viram uma cadeia de transformação, né? Exato. E isso que é o bonito de ver, assim. Interessante, Diego, isso que você falou, é verdade. Sim. A venda ela é muito emocional, né? Totalmente, totalmente. Se você for levantar alguns pontos, as experiências de compras melhores da gente foi porque teve muito intimidade emocional. Proximidade do vendedor Sim. com a pessoa que ele estava vendendo. E genuíno, né? Genuíno, natural. Não pode ser nada forçado. Tem uma ferramenta que todo mundo precisa ter, que é um script de vendas. Só que se você fizer levar um script de vendas como um texto,
vai ficar uma coisa robótica. Sim. Vai ficar uma coisa sem tempero, sem sabor, não vai ter unidade. Porque, na verdade, a gente está atendendo uma necessidade do cliente, né? E quando Sim. ele tem uma necessidade, ele tem uma carência. Sim, E aí entra o vendedor, no caso a pessoa, que ela vai suprir aquela carência. Então, uma pessoa que supriu a sua carência, ela é muito grata. exato. Por exemplo, você aqui no seu podcast, você tem um microfone e uma câmera. Você poderia estar fazendo a mesma coisa que você está fazendo aqui com 2 celulares. Sim. Né? Um sim. iPhone te dá essa possibilidade. É. Só que a sua preocupação é na experiência de quem está assistindo o seu podcast. Na experiência de tudo, Isso. Diego. De quem está vindo, do ambiente, Exato. das luzes, das pessoas, Exato. do café que a gente toma. Exato. Ontem tinha bolo aqui. Olha aí. Ontem teve uma festinha depois. Aham. Então, é tudo, né? Eu não quero ser mais uma pessoa mecânica com um iPhone entrevistando alguém. Exato. Mas dá para fazer. Tá, também, né? mas Tudo eu não certo. quero agregar isso. Quero Isso. agregar relacionamento humano. Isso, relacionamento. Olha só, a gente começou a falar de microfone, você trouxe vários pontos aqui de experiência que você proporciona para os seus convidados, e muito obrigado por estar aqui. Eu que agradeço. Numa coisa que não tem nada a ver com o microfone. É mesmo, não tem nada a ver Nada a ver com o microfone. O microfone faz parte desse processo de experiência com isso mesmo. das pessoas que vêm aqui, que participam, para compartilhar o que elas carregam, né? E numa câmera que tem uma qualidade melhor, num microfone que dá uma experiência de audição melhor. Então é sobre isso que as pessoas precisam realmente entender. Tem uma ferramenta que chama Canva. Sim. Você conhece o Canva, sim, né? é. E você começa o Canva por uma coisa que eu acho extremamente importante quando você vai planejar um negócio, é proposta de negócio. Que é mesmo. qual que é a sua transformação que o seu produto vai trazer. Se as pessoas conseguissem fazer só responder essa pergunta de proposta de negócio, de transformação do seu produto, as empresas teriam resultados totalmente diferentes. É mesmo. Você chegou a estudar administração? Você fez um Eu curso fiz superior? administração completo. Eu também fiz administração. Legal que você usou na prática, né? Sim, sim. Não, eu acredito o seguinte, eu uso várias ferramentas, plano de ação 5W2H, a gente ensina o empresário a usar isso, porque quando acabar esse podcast aqui, a primeira coisa que eu devo fazer é assistir ele e fazer uma avaliação de como ele foi. Sim. Né? Sim. Ver qual que foi o aproveitamento, o que foi muito bom, o que pode ser melhorado, porque eu quero ser convidado outras vezes para outros. E eu quero melhorar também, né? Exatamente. Então, essa é a famosa melhoria contínua, PDCA. Isso né? mesmo. Você planeja, executa, vê os resultados, avalia e vamos executar de novo. É isso. Então, é um processo de melhoria contínua, não pode parar. Né? Então, trazendo esse gancho. Antes de eu entender todo esse processo lá 2008, 2007, quando que eu sentava com o meu time? Para dar esporro. Porque não tinha batido meta, porque não tinha tido resultado. Você tinha essa mentalidade? Tinha essa mentalidade, sim. Porque Eu acho que todo mundo tinha foi lá atrás, né? foi uma escola natural, né? E aí, quando eu entendi que para ter resultado e para bater meta, a única coisa que eu precisava é ter relacionamento com pessoas, porque 80% dos nossos resultados está relacionado a como a gente sabe se relacionar com pessoas. É mesmo. O primeiro ponto foi esse. Eu falei, tem que aprender a me relacionar melhor com pessoas. Segundo, eu tenho que acompanhar essas pessoas. Não é só dar o comando e deixar ali solto. Sim. Então, se você não tem um nível hierárquico dentro do seu negócio, bem definido. Se você não tem clareza da mensagem que você quer dar para o seu time comercial, eles não vão conseguir bater meta. Eles não vão conseguir. Eu, sem sombra de dúvida, eu te falo com muita clareza. Hoje, quem tem problema com bater meta, primeiro, que não avalia os indicadores, os números do negócio, o que dá para melhorar ali nos resultados. E nem sempre o empresário que tem problema hoje de caixa está relacionado a resultado de vendas. Tem muito custo oculto ali no processo de vendas dele. Né? Muita gente que está dando custo, prejuízo, você não sabe o que está acontecendo. Departamentos, assim, né, inúteis, de certa forma. Engessados, né? Cheios, inchados, que deixa a empresa muito inchada.
E o segundo ponto que eu vejo crucial é falta de treinamento do time comercial. E falta de quem treine, né? Falta de quem treine e acompanhe. Porque do mesmo jeito que a venda acontece no emocional, o time comercial tem que estar muito preparado emocionalmente. É verdade. Porque é sobre pessoas. Eu gosto muito dessa palavra. São sobre pessoas, não é sobre negócios. Não é. É até um slogan que a gente usa na empresa. A gente aqui fala sobre pessoas, não sobre negócios. Não é sobre vendas. Eu começo o meu treinamento falando, você veio buscar a venda aqui, vai ser só uma parte. Tudo que você sabe de venda já está dentro de você. É mesmo. Ninguém conhece melhor o seu produto que você. É mesmo. Né? Que legal, Diego, isso. E o fato também, agora linkando aqui com a plataforma, o fato de você ter feito, você fez vários IPs. Fiz 4. Isso também, né? Ah, com certeza. Parece que, assim, é um reforço, né? por que você fez 4? Você achou que um foi desbloqueando umas coisas, aí o 2, o 3, cada um foi diferente? Não chegou uma hora que você falou, poxa, isso aí eu já sei, não tem mais nada para desbloquear? Cada um foi diferente. O primeiro foi o mais forte, porque eu tive uma experiência também muito boa, espiritual, né? Eu consegui, eu senti assim, no segundo dia pela manhã, eu senti... eu tendo uma visão de cima do prédio de todas as pessoas que estavam ali. Foi uma experiência muito forte. Nossa, gente. Eu senti uma explosão assim no meu coração muito forte. E aquele dia ali começou a minha transformação Que espiritual. ano que foi isso? Final de 2019. Foi quando você falou Novembro de 2019. que você teve a sua virada Foi espiritual. ali que eu percebi que tinha alguma coisa tinha alguma coisa diferente. Que eu tinha que alcançar, encontrar. Você tava com aquele incômodo, né? Não, no momento eu não estava. Mas quando eu passei por essa experiência, eu compartilhei isso, inclusive, com o Pablo. Essa experiência que eu tive. Sim. E ele falou, cara, acontecem umas doideiras aqui. Essa aí é uma delas. E tenta entender o que você pode levar isso para sua vida. E ficou claro para mim ali que o senhor estava me mostrando que era sobre aquelas vidas que estavam ali sendo transformadas, né? E aí o segundo IP eu já fiz, foi aqui em São Paulo. Os outros 3 eu já fiz aqui, né? 2 eu fiz na plataforma e esse quarto agora eu fiz nesse prédio novo que o Pablo tá fazendo. E você sentiu, assim, cada um você sentiu uma virada de chave que você não... Parece que nenhum é igual ao outro, né? Parece que quando você vai ali, você tá buscando alguma coisa. Então, naquele momento, você busca alguma coisa que é especial. Não dá para ser igual, né? Tem alguma coisa ali que vai ser diferente, que vai ser especial, que você vai receber, que você não recebeu nos outros. Sim. Porque não tem como, se você pegar o Ayrton Senna, né? O Ayrton Senna, de quando tinha 15 anos, não era o campeão mundial. Sim. Ele teve que ir construindo várias coisas para chegar onde chegou. Até mesmo Jesus ficou... Tem uma parte da história que ele ficou, que não aparece. A gente não vê falar do Senhor. O que estava acontecendo? Então, Eu acredito que ele estava se preparando. estava em treinamento. Estava em treinamento. Então, Jesus nasceu Jesus. Né? Só que aquele... Nossa. Ser maravilhoso que cuidou de nós, que deu a sua vida, que fez tudo, ele não estava pronto. Né? Na palavra fala, ele chegou a hora de estar pronto. E estar pronto é uma construção. É mesmo. Né? Um dos grandes problemas nosso, pessoal, empresarial e relacionamento com família, é que a gente quer que chegue muito rápido quando a gente vê a transformação. Realmente, o método IP é um processo... uma fase de transformação, de ativar a identidade ali. Mas as pessoas não vão sair dali transformadas. Elas passaram por um processo de mudança, inicial de transformação. Não dá para poder parar. Né? Não é uma coisa assim, virei e tô pronta. Não, igual o Márcio assim. Agora tem. Eu já estou preparando para... eu quero fazer também. Colocar minha esposa para fazer. Porque a última que ela fez, a gente namorava ainda, foi aquele de 2019, que eu te falei que tive a experiência. Sim. Você estava falando do Ayrton Senna, você sabe que aqui em São Paulo eu tive a oportunidade de ter uma conexão muito próxima, assim, com o Nuno Cobra. Certo. Que foi preparador do Ayrton Senna.
a gente se vinculou de uma forma com muita proximidade. Assim, eu ia na casa dele, ele me ensinava algumas coisas. E aí o Nuno me contou que, basicamente, a história com o Ayrton, eu acho que até o Pablo teve um contato com o Nuno também. Sim, Ele não chegou a falar de coisas técnicas. Ele falou, Fernanda, era tão emocional, assim, era tão ensinar a nadar, olha isso. ensinar a fazer barra. E o Nuno não ia me falando muito. Eu falei, gente, mas que coisa engraçada essa coisa de treinar, né? Que é uma coisa que você não explica. Sim, Ele foi no emocional. Aí eu queria puxar mais, o Nuno me conta, mas ele não tinha nem o que dizer, assim. sim. Eu acho que era uma coisa tão subjetiva de cada um, o treinamento, e passava pelo emocional, sempre pelos desbloqueios. Botando o Ayrton para nadar, para fazer barra. Olha só que interessante. Olha só, isso é maravilhoso, né? As pessoas precisam entender isso o mais rápido possível. Se a gente pega atletas de alta performance, foram centenas de milhares de horas de treinamentos, às vezes para ter alguns minutos, como o Bolt, Pois é. né? Então, alguns segundos ali para ter um resultado, mais anos de treinamento. Pois é. Então, o processo, ele é construído, o resultado é construído ao longo dos dias, né? Ao longo dos anos, ao longo das horas de muito treinamento. E é interessante você trazer esse ponto do Ayrton, porque você fala, mas o que tem a ver isso com aquilo? Aí a gente volta na venda. Tudo acontece no emocional. A gente tem que estar muito preparado emocionalmente, porque se você não está... Não existe aquilo do Diego pessoal, Diego esposo, e Não. Diego marido e Diego líder. Não existe. O emocional desse cara é só um. Ele tem que estar extremamente equilibrado. E se você está abalado no seu casamento, vai influenciar aqui. Com certeza. Nós somos seres holísticos, né? Que Sim, chama, né? sim. Como é que funciona a sua mentoria, assim? A minha mentoria, tem uma duração hoje, ela está tendo uma duração de 6 meses, né? A gente cuida do início desse processo com o empresário, explica para ele como que funciona, o passo a passo, a gente dá um passo a passo, um guia, uma direção, e a gente vai implementando aquilo através de um checklist de coisas que podem ser feitas, né? E o nosso objetivo já é, nos primeiros 30 dias, ele já vê o resultado. Porque hoje, onde que está a riqueza de qualquer empresa? É no cliente que ele já tem. E onde é o maior erro dos empresários e do time comercial hoje? Sempre querer ficar buscando clientes novos. Pois é. E ele não preocupa de gerar e criar um relacionamento com esse cliente. Hoje, se você, empresário, cuidar só de gerar relacionamento com o seu cliente, sem sombra de dúvida, você consegue fazer seu faturamento crescer 30%, sem sombra de dúvidas. O problema é que você tem um vendedor hoje, ou com o WhatsApp na mão, ou com a estrutura de CRM, e fica sempre procurando leads novos, procurando clientes novos. É mesmo. Então, procura aquele cliente que já teve relacionamento com você, ele já teve uma experiência, ele sabe da sua transparência em fazer negócio, ele já conhece qual que é o benefício que ele tem com o seu produto, ele conhece a transformação do que você oferece para ele. Pare de querer ficar buscando clientes novos. Diego, então você está falando para eu parar de buscar clientes novos? Não, esse não tem que ser o fundamento da sua empresa. É bem mais fácil você cuidar do relacionamento e vender sem querer vender. O cliente saiu da sua loja, fez um pedido, teve uma experiência. Fale com ele na próxima semana. Pergunte como que ele está, como que foi a experiência, se ele está satisfeito, se aconteceu algum problema relacionado ali. Porque quando que a gente descobre que a empresa quer ter relacionamento com a gente? Já parou para pensar nisso? É quando tem algum problema. É mesmo. Só assim. Ali você descobre. Porque mesmo quando você constrói um relacionamento, que você está fazendo negócios várias vezes, a gente decide fazer negócio juntos. Mas depois de 3 anos, a gente tem um pequeno detalhe, um pequeno problema. É ali que a gente descobre onde está o relacionamento. É ali que eu vou saber quem você é. Exato. Eu estava no telefone antes de entrar aqui para o podcast com um primo meu, que a gente tem uns negócios de importação da China, e um cliente dele de 4 anos teve um problema grave e teve que cancelar um pedido de R$500 mil. E ele não assinou contrato. O que ele me falou? Ele falou, Diego,
ele me gerou tanta riqueza, esse cara já, Aham. que tá tudo certo. Olha só. Eu vou dar um jeito de trazer a mercadoria para o Brasil e resolver isso. Bacana. Mas ele podia entrar com ação judicial, se desgastar e tal. E ele falou, ele vai se reerguer, porque eu conheço o potencial desse cliente. Então, quando esse cliente se reerguer, o que que vai acontecer? Vai ter a gratidão, né? E ele vai ser a primeira pessoa que ele vai Sim, procurar, né? sim. Então, eu acredito que é mais sobre isso. É sobre criar relacionamentos verdadeiros, duradouros, e eles vão se provar nos momentos difíceis. É mesmo. Ninguém fica casado 50 anos de maravilhas, né? Teve muitos desafios ali, teve muita superação nesse processo. É isso mesmo. E para quem quiser me acompanhar, no meu Instagram é Diego Vicente _, né? A gente tem lá conteúdos diários, a gente posta umas coisas bem legais e eu respondo todas as DMs, falo com todo mundo, Responde? todas. Que legal, você fica por conta Eu disso. quero levar isso até quando eu conseguir, assim, o Que máximo bacana, possível. Diego. Porque é o que eu tô te falando, a experiência. Não dá para eu falar para os clientes, os meus empresários que eu treino, que eles precisam proporcionar uma experiência, um relacionamento com o cliente, sendo que se eu não faço isso. É verdade. Então, se alguém está precisando de dar de melhorar a venda, o marketing, pode te procurar? Com certeza, pode me procurar, que a gente vai fazer uma sessão estratégica. O que a gente faz é avaliar a empresa, entender qual que é o processo que ela está, a fase que ela está, e a gente ajuda a estruturar isso. Mesmo se a pessoa falar que não é a fase, não é o momento, não faz sentido naquela hora, a gente investe no mínimo 1 hora do nosso dia com aquele empresário para dar algumas estratégias para ele sair dessa sessão já pronto para colocar em prática. Se a empresa assim tá tipo quase falindo, tá quebrando, a pessoa tá desistindo, tá desestimulada, né? Ela pode te procurar Com também. certeza, Poxa, Diego, não tô também. legal, tá acontecendo isso. Pode também. Com certeza. Legal, Diego, bacana. Nossa, que legal você, gostei. Obrigado. Obrigada por você ter vindo. É sempre tão gratificante para mim ouvir histórias de pessoas assim, Obrigado. do reino, né? Sim, com certeza. Porque eu vejo o seguinte. Eu até falei para uma pessoa esses dias que estava bem irritado. Eu falei, não fique irritado com as pessoas. A gente estava no trânsito dentro do carro. Eu falei, você está vendo essas pessoas passar na calçada? Você está vendo essas pessoas trabalhando? Amanhã, quando a gente chegar lá, eu espero que todas essas pessoas estejam lá. É mesmo. E vai ser muito maravilhoso isso. Porque é o que o Senhor quer. Ele ama todos da mesma forma, né? Então, a gente precisa, né? Tanto é que amar ao Senhor acima de todas as coisas e amar o próximo como a gente mesmo. Então, se a gente trazer isso, a gente tem muito ajuste para fazer. É mesmo. Ai, Diego, gostei demais. Obrigado. Obrigada, viu? Valeu. Muito feliz. Obrigada, gente. Foi ótimo. Adorei falar com o Diego. E é isso. Até a próxima.